Bora. Olá, pais e responsáveis, tudo bem com vocês? Nós esperamos que sim. Bom retorno para todos, sejam bem-vindos de volta. Nós esperamos que esse momento aí de descanso tenha renovado as energias para que esse segundo semestre seja mais calmo, mais acolhedor ainda que o primeiro semestre. Oi, tudo bem com vocês? A gente espera que sim. O primeiro semestre foi bem difícil para todo mundo, a questão de adaptação, de entender esse novo cenário, a expectativa de um retorno que não aconteceu. E, bom, nós fizemos um trabalho, evitando entrar em férias com muita antecedência, e nós precisávamos de um retorno, um norte, para saber como estava o trabalho realizado e o que nós precisávamos mudar. Por isso, nós enviamos uma pesquisa, acho que foi meados de maio, 15 de maio, se eu não me engano. E baseada no retorno que vocês nos deram, nós estruturamos todas as estratégias, as ferramentas que nós utilizaremos a partir da próxima segunda-feira, quando os alunos retornam às aulas. Nós escutamos também os alunos mais velhos e os professores, porque é um todo aí, né? Não é só assim, é importante a gente saber como está a percepção dos pais, mas os alunos e os professores são os principais usuários de todas as ferramentas que nós colocamos. Então, por isso que era tão importante ouvir também a fala deles. Bom, falando sobre a pesquisa, né? Eu tenho aqui os resultados principais, os principais comentários. Inclusive, eu tenho que agradecer, porque graças à transparência de vocês que nós conseguimos estruturar um plano bem legal para esse retorno. E, assim, nem tudo que foi dito, que foi solicitado, será atendido. Porque a gente também tem que colocar aí na balança, né? Foram 167 respondentes, e às vezes desses 167, um fez uma solicitação, 5 fizeram a mesma solicitação, mas 5, assim, 2 na educação infantil, 1 no Fundo 1, 2 no Fundo 2. Então, nesses casos, nós tivemos meio que abrir mão dessas mudanças, porque não era uma mudança solicitada pela maioria, mas o que a maioria solicitou? Aí eu vou falando e eu e a Mari vamos discutindo cada uma delas e quais foram as estratégias que a escola adotou para mudar. A primeira de todas, né? No Fundo 2, nem tanto, na educação infantil também nem tanto, mas no Fundo 1, principalmente os alunos de 1º a 4º ano, solicitaram aulas ao vivo. A princípio, quem tem os filhos aí no Fundo 2 sabe que desde o início, quando começou o isolamento, do 5º ao 9º, nós já iniciamos com as aulas ao vivo. E por que nós fomos resistentes com os pequenos, com os mais novos? Porque nós entendíamos que eles eram mais imaturos, teriam mais dificuldade de lidar com as ferramentas. Nem todos possuem um celular, como é o caso dos adolescentes. Então, talvez o pai não tivesse os recursos suficientes em casa para que o aluno entrasse ao vivo e ele trabalhasse no home office. Então, nós seguramos um pouco, mas os pais foram pedindo, e na última semana, antes de nós entrarmos em férias, nós fizemos alguns testes ainda com a ferramenta Zoom, porque tudo que está sendo feito foi um investimento da escola. Então, antes de nós investirmos, nós testamos. Então, o Zoom ainda era gratuito, nós testamos por ele, e o engajamento das crianças foi realmente maior, mas ainda é preciso conversar um pouquinho com esses pais, porque, assim, os alunos de 1º a 4º ano, eles não são tão dependentes quanto as crianças de educação infantil, mas também não têm tanta autonomia quanto as crianças de Fundo 2. Então, pensar que vai colocar lá, o aluno vai ficar sozinho e vai dar conta, é um pouco de... Não é ilusão, mas, assim, o aluno ele precisa de uma autonomia assistida. Então, se ele estiver em casa, com a aula ao vivo, tudo bem dele estar ali, mas tem que ter alguém por perto, porque a internet pode cair, ele pode apertar alguma coisa e fechar o programa. Então, baseado, cada um sabe o filho que tem que pensar aí o que o meu filho consegue, o que ele não consegue e dar o suporte necessário. Não é simplesmente... Eu vou cortar você aí um pouquinho, Bruno.
A família agora, ela entra como um suporte mesmo, assim, de dar as ferramentas para que a criança consiga acompanhar a aula que está acontecendo nesse movimento online. Ele vai conseguir ali interagir com a professora, responder, realizar as atividades do livro? Sim, mas é bem isso que a Bruna falou, é uma autonomia assistida, precisa ter ali um adulto que controle o que ele está fazendo, porque se ele entrar em qualquer outro lugar e sair, por exemplo, da aula que está acontecendo ao vivo, se ele for muito pequeno, ele vai ter uma dificuldade enorme para voltar. Então, precisa ter um adulto ali que mostre para ele o caminho, porque a professora não tem como fazer isso. Exatamente. E também é a questão de disciplina, porque na pesquisa alguns pais falaram, falta pulso firme do professor para colocar disciplina. Agora a gente tem que pensar, o professor ele está diante de um computador, dando aula, o máximo de disciplina que ele consegue colocar na turma é deixar todos os microfones no mudo. Uma criança que pega o celular e sai andando pela casa, uma criança que tem uma ferramenta lá e começa a rabiscar a tela, atrapalhando a aula, por mais que o professor converse, existe um limite aí de disciplina que ele consegue impor. Então, essa disciplina também precisa ser trabalhada em casa. Os pais precisam acompanhar para ver como está sendo também o comportamento do filho diante do computador. No Fundo 2, está acontecendo muito isso. Os alunos entram, desligam a câmera, desligam o áudio, e o professor, o que ele consegue fazer? Ele vai chamando, ele, você está me ouvindo? Responde você agora. Mas o que esse aluno está fazendo? Não cabe ao professor também controlar isso. Então, até no Fundo 2, no 5º ano, é preciso essa autonomia assistida também. Porque em sala de aula, por mais que a gente trabalhe, olha, agora você é responsável com os alunos já a partir de 10, 11 anos, mas sempre tem a supervisão de um adulto. E agora, nesse momento online, a supervisão do professor não existe. Por mais, é o que eu falei, o que ele consegue é colocar no mudo, para não atrapalhar os outros, mas nós recebemos uma reclamação, o aluno pegou o celular e saiu andando pela casa e a professora não falou nada. Cabe à professora essa orientação ao filho, ao aluno? Ou cabe aos pais, ao responsável adulto que está em casa com essa criança, falar, não, agora você tem que ficar aqui sentado no sofá, na sua cama, em uma mesa, mas você tem que estar, você tem que ter postura. Então, tem que tomar cuidado para simplesmente não deixar essa criança sozinha. Então, nós vamos entrar com a aula ao vivo, agora com os menores, mas nós precisamos dessa parceria. Novamente, desde o início nós estamos falando que os pais, nesse momento, vocês não têm que dar aula. Se vocês estão sentindo que vocês estão dando aula, tem que falar com a coordenação. A gente vai bater nessa tecla de novo, porque a intenção não é essa. Só que vocês têm um papel fundamental aí, que é uma ponte entre a escola e a criança. Por mais que exista aí esse contato pela tela, quem faz as mediações agora é o responsável que está com a criança em casa. Então, isso é muito importante. Você quer complementar alguma coisa, Mari, sobre isso? Não, acredito que assim, essa parceria ela tem que ser muito... Nós temos que firmar essa parceria, porque dentro de um ambiente presencial, a professora consegue ter esse olhar e consegue pontuar ali, fazer mediações. No ambiente onde ela está olhando quadradinhos ali online, ela não consegue fazer. Não tem como fazer essa interação, ela para tudo para chamar a atenção da criança, não tem como. É muito diferente essa modalidade. E tem que tomar cuidado também, porque às vezes a professora, ela percebe que a criança está passando dos limites no ambiente online e ela é um pouco mais firme. Acabou a aula, veio uma reclamação ali na coordenação. A professora foi grosseira com o meu filho. Então é complicado, não é questão de grosseria. Às vezes ela precisa ser mais firme, só que, de novo, existe esse limite de até onde ela consegue ir. E a gente tem que dividir aí esse, não é um peso, mas essa responsabilidade, tá bom? Então isso é o mais importante para que as aulas ao vivo deem certo, tá? Bom, uma vez que o professor está gravando aula ao vivo, ele vai entrar ao vivo, vai ter um horário certinho que vocês vão receber do horário que a criança vai entrar, do horário que vai encerrar a aula. A maioria dos professores está gravando da sua casa e tem filhos. Então, interferências das crianças podem acontecer e a gente conta com a compreensão de todo mundo.
Porque o professor vai ficar online, talvez, não direto, mas 1h30, Pelo um menos, intervalo, mais 1h30. sim, pelo menos umas 3, 4 horas aí num período com intervalos, mas ele vai ficar esse período ali online com as crianças, tirando dúvida, passando os conteúdos, fazendo as intervenções necessárias. E assim, nós temos professores que estão com os filhos, tem alguns que têm ali parceiros que ajudam, tem professores que não, estão sozinhos com seus filhos em casa. Filhos Todos pequenos. estão, filhos pequenos, exato. Todos estão orientados a ter estratégias ali para não atrapalhar, mas isso pode acontecer. A criança pode acabar chamando ali a mãe durante a aula e nós pedimos um pouquinho de empatia. Se isso acontecer, as professoras já estão orientadas o que tem que ser feito. Ela pode se ausentar 1 segundo ou 2, se acontecer algum acidente, alguma coisa. Mas vai ser algo muito rápido e ela retorna para o ambiente online. Mas aí nós pedimos um pouquinho de compreensão da parte de vocês, porque por mais orientações que nós passamos, são crianças pequenas e que vão pedir aí a atenção da mãe em algum momento, pode acontecer. Imprevisto, né? Sim. Fora isso, uma vez que a professora vai ficar, os professores, né, ficarão online maior tempo, vocês têm que pensar que existe o planejamento, existem reuniões semanais com a direção, com a coordenação, reuniões para definir estratégias, para verificar resultados, para pensar em alunos específicos. Não vai sobrar tempo para a professora ficar ao vivo tanto tempo e ainda depois disso fazer planejamento e gravar videoaulas. Então, a partir de agora, quando as professoras estiverem ao vivo, eu estou falando agora de 1º a 9º ano, tá? Educação infantil a gente vai falar em outro momento. De 1º a 9º ano, a professora entrou ao vivo, está gravando. A aula é aquela com roda de conversa entre as crianças, com aula invertida, então os alunos já vêm com conteúdo para conversar com o professor vai fazer as mediações e aprofundar, mas não vai ser aquela explicação expositiva como vinha nas videoaulas. Então, é essencial que os alunos se programem para estar online com o professor. Quando que o aluno não pode entrar? Ah, não, hoje ele não vai entrar. Ou porque está sem internet, ou porque está sem dispositivo. Agora, não porque está frio, eu não vou tirar ele da cama. A gente entende que está frio mesmo, de manhã está fazendo 9 graus, está bem complicado, mas a gente tem que cumprir o horário. E em relação a cumprir horário, os alunos geralmente ficam das 7h10 ao meio-dia e 10 ou das 7h10 ao meio-dia e 55, dependendo do segmento. Da turma, né? Isso. Nós não vamos colocar a criança em frente ao computador das 7h10 ao meio-dia e 55, nem das 7h10 ao meio-dia e 10. É muito tempo de exposição em frente à tela, a gente tem que pensar em ergonomia, a gente tem que pensar em uma série de fatores que podem ser prejudiciais a essas crianças. Então, vai ter aula ao vivo, sim, no período de aula, mas não contemplando o horário inteiro que a gente faria no presencial. Eles não vão ter 6 aulas ou 7 aulas durante o dia. Eles vão ter, sim, aulas, interação com os alunos, com os colegas de sala, com os professores, mas num horário mais reduzido, vai comportar aí todas as disciplinas, sim, mas não numa carga horária de 6 a 7 aulas, porque faz mal para a criança em diversos aspectos. Físico, psicológico, é extremamente estressante ficar na frente de uma tela, de um computador, de um aplicativo, de qualquer aí recurso audiovisual, muitas horas, é estressante, isso estressa a criança, então o psicológico fica abalado, e diante de uma pandemia já está abalado, o que nós menos queremos nesse momento é que ele fique ainda mais estressado dentro dessa situação. Então, nós não vamos submeter os alunos a 6, 7 horas aula por dia. Embora tenha sido uma das solicitações na pesquisa por alguns pais, mas essa solicitação nós não vamos atender, por questões de saúde mesmo. E também porque talvez na cabeça dos pais, o que acontece? Eu deixo meu filho no portão 7h05. Eu pego ele meio-dia e 15 ou 1h da tarde, 5 minutos antes, 5 minutos depois. Ele entra, senta e fica lá fazendo lição. Gente, escola não é isso. Quem tem essa visão de escola teria que visitar a escola quando voltar ao normal para entender
Escola é troca, é conversa, é bate-papo. Eles demoram para subir as escadas, o professor chega, o professor não chega já dando conteúdo, o professor chega perguntando como vocês estão. Existe muita troca, então, assim, não faz nem sentido trazer isso para o online, robotizar os alunos. Olha, agora vocês vão ter 5 horas seguidas de conteúdo, a escola não se Não tem resolve. como, né? Tem dias que, assim, dependendo do clima da turma, o professor olha e fala, bom, aqui dentro da sala de aula eu não vou conseguir dar essa matéria, porque hoje o clima não tá para isso. Então, eu vou para uma área externa e vou fazer qualquer outra atividade. Claro, não é assim, né? Vou pegar uma atividade da Cartola, eles não estão afim, eu vou mudar. Não, ele vai dar o mesmo conteúdo, porém de uma outra forma. Porque aquele dia a turma não tá para ficar sentada na carteira, tá para ir para a quadra, sentar em círculo, bater um papo e fazer os exercícios. Então, assim, e aí tem esse tempo de deslocamento, de sair, pegar o livro, olha, vamos para a quadra, desce, volta, acabou a aula. Então, assim, não fica o tempo todo com o conteúdo e apenas isso, e somente isso a manhã inteira, né? Tem outras coisas envolvidas nesse processo. Não, e também, assim, alguns pais falaram, poxa, uma videoaula de 5 minutos é o tempo, muitas vezes, que o professor leva em sala para apresentar o conteúdo. O resto é troca. A aula tem 45 minutos. Até que eles sentam, até que eles, sabe, dão aquela relaxada, já foram uns 5 minutos, pelo menos, sendo bem assim, né? 5 minutos, sendo bem rígida. Pensando numa turma bem madura, alunos bem mais velhos. Exatamente. E aí o professor, porque ele sempre começa as aulas com uma roda de conversa, querendo saber o que o aluno já sabe sobre isso, tá? Quando ele vai explicar o conteúdo ou aprofundar, ele tem uma fala de 5 minutos ou menos, porque os alunos já têm uma bagagem. E depois, dessa fala do professor até o final, é troca. É troca, é exercício, é prática. Então, não esperem que a gente vá atender essa solicitação de 5 horas, de 4 horas, nós não vamos fazer isso, justamente por entender a realidade do presencial e saber que não dá para trazer essas trocas para o online, por mais que a gente tente no ambiente virtual, e também não dá para exigir tanto tempo deles em frente ao computador, tá? Então, isso também é bem importante. E aí, isso da educação infantil também, tá? Os vídeos da educação infantil são bem curtos, porque, bom, o aluno passa 4 horas na escola. Dessas 4 horas, tem a meia hora de intervalo, já foi para 3 horas e meia. Tem higiene. Higiene, a professora para escovar os dentes de 12 crianças é mais de meia hora às vezes. Tem parque, que é obrigatório. Todos os dias existia um parque de pelo menos 30 minutos. Então aí já foi o quê? 2 horas. E aí, aula extra. Aula extra, exatamente. Aula extra, que já foi mais 45 minutos. Eles tinham aula extra todo dia. O deslocamento da sala até o refeitório, do refeitório até a sala, da sala até a quadra. Poxa, pensa, gente, às vezes a gente precisa sair de casa, para chegar na garagem a gente demora 10 minutos com 1, 2. Imagina a professora com 12, ai, pega a lancheira. Então, assim, a educação infantil, e não é que não está sendo trabalhado. Quando ela está formando uma fila, ela tá trabalhando ordem de tamanho, maior, menor, ela está trabalhando respeito, empatia, ela está trabalhando uma série de coisas, socialização. E a gente perdeu isso no ambiente online. Infelizmente, a educação infantil está sendo, sim, a mais prejudicada, a gente sabe, a gente está acompanhando, porque a educação infantil é isso, é cheiro, é pegar mesmo. Não tem uma professora que não pega o aluno no colo, que não põe no colo para explicar uma atividade. E, de repente, no ambiente online, querer também que aumente essa interação, a gente vai tentar. A gente até colocou isso aqui, está na pauta, mas a gente não vai conseguir dar aquela excelência, o aluno vai ter um desenvolvimento pleno, infelizmente não. No começo do isolamento, a gente falava, olha, não tem prejuízo pedagógico, porque acho que todo mundo estava na esperança de um mês. Em um mês a situação normaliza. Já estamos aí há quase 4 meses em casa. Já estamos há quase 4 meses em casa e a tendência é 8 de setembro, tem mais 2 meses aí pela frente. Então, são mais 2 meses intensos e quando retornar também vai ser bem gradual. A gente vai falar sobre isso aqui no final. Então, assim, já teve perdas? Sim. Agora sim, teve perdas. Agora foi para todo mundo. Não foi só para o infantil. O infantil é o mais prejudicado, infelizmente. A gente tem que resgatar, a gente vai fazer o possível. Mas o fundamental também está tendo perdas e não é
Aqui na escola pública, não é o nível de escolaridade, não é o nível financeiro Financeiro, né? que vai... Não é qualquer escola, a gente conversa com muitas escolas. Então, De pequeno porte a grande porte, todas têm exatamente. a mesma percepção que, assim, não, isso eu falei até para alguns pais em conversas individuais, que, assim, educação é essa troca, né, essa interação, é esse dia a dia, esse contato, e no online, por mais que tenham ferramentas que aproximem, algumas coisas se perdem, porque não tem mais essa interação, né? Exatamente. Mas a gente vai recuperar também. Isso também é importante, né? Sim. Do mesmo jeito que a criança, que hoje os alunos, né, não a criança, mas o estudante, ele está sendo prejudicado. Acho que o que incomoda mais somos nós, adultos, responsáveis por essa educação, responsáveis por esse aluno, porque a criança, também a hora que voltar para o presencial, vai embora. A gente consegue resgatar isso muito rápido, embora tenha tido esse prejuízo. Quando voltar, com certeza a gente vai conseguir resgatar isso. A longo prazo. Também não é coisa de um mês e a gente vai fazer o resgate. Isso, bom, acho que vocês estão acompanhando nas mídias, eu estou participando de várias reuniões, a Mari também. Existe uma previsão aí de uma normalização para daqui 2 anos. Então, tem 2 anos aí de trabalho intenso para resgatar os prejuízos aí dessa pandemia. Mas a gente vai conseguir. É questão de voltar e lutar, né? Bom, em relação a isso, também, se vocês tiverem dúvidas do que a gente estiver apresentando aqui, continuem, o mesmo canal, tá? Continuem conversando conosco pelo canal da coordenação na Agenda Edu. Então, aulas em tempo real a gente volta, tá? De primeiro a quarto ano, quinto a nono, a gente aumentou um pouquinho mais essa troca aí entre alunos e professores, o horário que eles passam com os professores nós aumentamos. Primeiro a quarto vai ser agora ao vivo, então não tem mais a videoaula. Vai ter a gravação da aula ao vivo, mas não vai ter mais a videoaula. Educação infantil. Mini maternal, os pais colocaram que eles estão satisfeitos, então a gente não vai mexer. Se está dando certo, se os pais estão satisfeitos, inclusive a educação infantil, o mini maternal infantil 1 foram avaliados muito como ótimos, muito satisfeitos, então não vamos mexer. O que nós vamos fazer é, mini maternal continua igual, a professora entra uma vez por semana para fazer essa interação, até porque a gente sabe que o aluno de 2, 3 anos não quer ficar na frente do computador, mas ela vai continuar entrando para manter esse vínculo, esse resgate aí de contato. Infantil 1, nós vamos aumentar uma vez, era uma vez a interação com os alunos, infantil 1 e infantil 2, era uma vez, passa a ser 2, tá? E aumenta um pouquinho o tempo. E também o que nós vamos fazer é dividir os alunos em grupos, tá? De infantil 1 a nono ano, os alunos estarão divididos em 2 grupos. Por quê? Para que eles tenham maior possibilidade de interação com o professor, porque a turma muito grande, todo mundo quer falar e aí se perde. Então, divididos em 2 grupos, tem menos crianças na aula online e a gente consegue uma interação maior. Não em todas as disciplinas, de primeiro a quarto ano, pode falar. Era isso que eu ia falar, eles não vão ficar separados em todas as disciplinas. Em algumas disciplinas, eles estarão divididos em grupos para um melhor aproveitamento, aí para uma maior troca e interação, mas terão disciplinas onde eles vão trabalhar todos juntos, porque aí precisa, sim, dessa troca, todo mundo na mesma sala e falando, e pode ser que assim, a professora vai colocá-los no mudo, vai dar orientações, mas assim, eles querem falar, então vai acontecer de 1, 2 alunos falarem ao mesmo tempo, isso pode acontecer sim, e é saudável, é necessário que isso aconteça. Então, vão ter momentos onde eles vão trabalhar em grupos menores e outros momentos com a sala toda. Isso. E esses horários nós vamos mandar para vocês até domingo, no máximo. Eu acredito que amanhã já esteja disponível, porque nós montamos, os professores voltaram na quinta, nós estamos fazendo os ajustes. E eu acredito, bom, no final de semana, mais tardar no domingo, vocês recebem isso, tá bom? Mas já fiquem atentos que a partir das 7h10 os alunos já poderão entrar. Ai, Bruna, mas aula 7h10, Bruna, aula meio de 10, meio de 10 eu já estou colocando o almoço aí na mesa, não dá. Gente, horário de aula,
tá? Porque a gente também tem que respeitar o horário do professor, porque o professor está dando aula aqui, está dando aula em outras escolas, então ele desconecta aqui, conecta em outra escola, então a gente tem que respeitar esses horários, tá bom? E não só, né? Pode falar. Os alunos precisam voltar aí num ritmo, porque quando tiver a retomada, volta-se dentro, claro, tem aí os protocolos, as organizações, mas ele já tem que estar entrando em um ritmo, em uma rotina de aulas, e pode ser que tenham grupos que entrem 7 horas e tenham grupos que saiam da escola depois do meio-dia. Então, eles precisam entender que, assim, a vida, por mais que ainda esteja nesse ambiente online, está voltando ao normal. Ao que é normal, esperado deles, o novo normal, mas é o que é esperado deles, é uma disponibilidade aí das 7 ao meio-dia. Exatamente. Ou o período da tarde da 1 às 6, né? O período da tarde da 1h10 às 18h10, certo? Bom, outra queixa de vocês ali na nossa pesquisa foi a plataforma. Ah, é muita informação, a gente não sabe onde achar atividade, fez atividade, eu não sei se está pendente, se não está. Foi isso que eu falei, a gente precisava de um investimento, fazer um investimento, só que ao mesmo tempo eu precisava saber no que a escola iria investir, no que, qual a ferramenta, qual a plataforma que atenderia as necessidades de todo mundo. Nós ouvimos os professores, ouvimos os alunos do Fundo 2, eles foram bem decisivos. É uma bagunça, eu estou perdido porque é uma bagunça, a plataforma não funciona. Tudo bem, é isso que a gente queria ouvir. Nós adotamos agora o Teams, da Microsoft. Ele é bem intuitivo, é bem fácil de usar. Então, assim, o aluno entrou, ele vai ver lá as turmas das quais ele participa, e vai ter as atividades que estão pendentes, novas atividades. Então, a comunicação agora em relação a atividades, tudo que vai acontecer em relação a pedagógico, vai acontecer lá, essa troca vai acontecer entre professor e aluno, e os pais dos alunos que precisam de um suporte, através dessa plataforma. Para que vai servir a Agenda Edu? Não sei, acho que a Agenda Edu assim, vai ser maior a comunicação com a coordenação, com o financeiro, ou um assunto muito específico para tratar com a professora, sabe? Mas, assim, as páginas a serem feitas, a serem estudadas, o vídeo a ser assistido, tudo vai estar no Teams, tá? E assim, vai facilitar, os alunos falaram que era uma bagunça, né? Eles não sabiam que lição que eles tinham entregado, que lição que não. E assim, agora tem lá a opção tarefa e ele consegue visualizar o que ele entregou, o que ele deixou de entregar, o que o professor já avaliou. Então, aquele feedback que vocês receberam na planilha, vocês também vão receber ali pelo Teams. O professor vai avaliar ali pelas cores e o aluno já sabe, ele terminou a tarefa, ele já sabe o que ele precisa melhorar, ou se ele foi muito bem. Então, agora toda a comunicação está concentrada no Teams. Então, tem as tarefas, nos calendários, tem uma opção calendário. Lá tem os horários das aulas que os professores vão marcar, é só entrar e assistir. Então, tá bem mais fácil para os alunos localizarem as informações e ter essa troca, porque aí ele tem um chat direto com o professor, ele consegue ali conversar, entrar nas reuniões, eu perdi a aula, não consegui entrar, tem o vídeo ali também disponível, ele consegue assistir. Então, está tudo centralizado num lugar só. Os professores também falaram sobre ferramentas, que eles recebiam trabalhos pelo WhatsApp, pelo e-mail, pela Agenda Edu, e que depois organizar tudo isso, visualizar tudo isso, avaliar e dar uma devolutiva demanda um tempo muito grande. Então, agora também, para os professores, também facilitou essa parte. Sim. Eu acho que ajudou todo mundo. Então, nós estamos assim bem ansiosos por esse retorno para colocar em prática, porque nós acreditamos que vem com muitas melhorias. Mas, eu falei isso em reunião com os professores ontem, está muito legal, mas vamos ver na prática. Então, na prática, não está funcionando alguma coisa, manda o feedback para a gente, porque a gente já vai alinhando, certo? E é importante também, assim, passar para vocês que nós estamos, os professores estão estudando, né? Eles estão estudando, nós da coordenação e direção também estudamos. E nós, nessa primeira semana de retomada, os alunos vão aprender a utilizar a ferramenta. Isso mesmo. Mari, você quer ir lá? Eu continuo aqui? Não? Então, assim, essa primeira semana que vem, é para todo mundo, é exatamente isso que a Mari falou, se familiarizar, porque embora seja uma plataforma muito fácil, intuitiva,
você tem que explorar ela para aprender a usar. Então, Bruno, onde é que vai ficar o vídeo que o meu filho perdeu? Está lá no chat. É só ele fuçar lá que ele vai encontrar lá o vídeo da aula de hoje. Os pais se queixaram, às vezes o professor dá aula de manhã e a atividade vem à tarde. É porque antes a gente tinha uma trabalheira fez a aula, gravou, está subindo para o YouTube, a hora que sobe para o YouTube tem que passar pela coordenação para a gente liberar, e às vezes liberava mesmo, 4 horas da tarde uma atividade, mas não era por falta de organização. Porque demandava muito tempo, gravar a aula, subir para o YouTube. Agora a gente não tem mais isso. Acabou a aula, a própria plataforma já vai computar esse vídeo e já vai mandar ali, vai ficar disponível no chat. E as informações de lição de casa, do que tem que estudar para a próxima aula, da aula invertida, vão estar no vídeo. Então já facilita para todo mundo, tá? Então tem essa melhora aí na plataforma. A avaliação, como a Mari falou, migra para a plataforma também. Então aquele link que vocês receberam, ele é importante, só que ele não vai mais ser alimentado. A partir de agora, a gente vai alimentar essas avaliações na própria plataforma. Mas esse link vai ficar ativo, porque quando nós voltarmos para uma normalidade aí, tivermos que prestar as contas para a diretoria de ensino, para finalizar esse ano letivo, que pode não acontecer esse ano, pode se estender aí para o início de 2021, nós temos que ter essas informações e elas são válidas, ok? Ela não será mais utilizada, mas porque nós migramos, tá? Eu só vou fazer aqui uma observação, porque os alunos que ficaram no vermelho ou no laranja, que vão fazer a recuperação agora, as informações ainda vão para essa planilha, porque para deixar ela redondinha antes de finalizar. As tarefas de agora em diante, aí sim, estarão dentro do Teams. Isso. Outra coisa que aí os pais falaram bastante na pesquisa, que eles não estão vocês, né, não estão tão satisfeitos com o desenvolvimento do aluno no ambiente online. E aí eu acho que também a gente tem que pensar na expectativa. Talvez, e a gente precisa entender, né, essa insatisfação. Essa insatisfação ocorre porque vocês acham que teria que estar melhor a situação, ou porque vocês acham que os filhos de vocês não estão compreendendo nada? Porque pela nossa avaliação, pelos materiais que foram entregues, pelo que o professor observou em videoconferência, os alunos estão bem. Dentro do que nós estamos fazendo, nessa nova modalidade, são pouquíssimos os alunos que vão falar em cores, que estão nas cores laranja, amarela. A maioria está lá no azul, no roxo, muitos estão no azul e no roxo, e tem uma grande maioria no vermelho, que é quem não entregou. Então, assim, a gente precisa entender melhor um pouco sobre o desenvolvimento do aluno. Será que é porque vocês estão esperando um desenvolvimento tão bom quanto no presencial? E aí, volta aí para o começo dessa reunião aqui, que a gente está tentando ao máximo, mas as trocas se perdem, e as trocas é essencial na aprendizagem. A gente fala muito sobre aprender por causa das boas sensações, das boas lembranças, aquela história que todo mundo fala que você se lembra do seu melhor professor, então você adorava matemática porque o professor era demais. E isso faz sentido, né? É aprendizagem por emoção. E a gente perde, fica muito fria a aprendizagem através de uma tela para essa faixa etária, né? Porque tem adultos que não conseguem estudar EAD. Imagina uma criança. Então, assim, a gente tá, lógico, é válido, sim, a gente entender o motivo dessa insatisfação no desenvolvimento do aluno. A gente tem um argumento, mas a gente também tem uma responsabilidade sobre isso e a gente vai trabalhar para que melhore ainda mais. E nós esperamos que com essas estratégias melhore, ok? Os objetivos propostos até o momento, olhando a planilha, foram atingidos. Sim, a grande maioria dos alunos conseguiram alcançar os objetivos propostos. Então, nós precisamos entender o que é esperado nesse desenvolvimento no ambiente online. O que vocês pensam, né, nesse desenvolvimento? É o desenvolvimento do aluno? A gente precisa entender melhor esse quesito para... Vocês precisam passar essas informações assim de uma forma mais clara para nós aqui da coordenação e direção. Para a gente pensar a respeito. Outra coisa, uma outra solicitação, né, feita na pesquisa. Alguns pais, principalmente pais com 2 filhos ou mais,
solicitaram que as aulas fossem realizadas em horários separados por turma. Não dá. Não tem como, porque eu entendo, porque às vezes o pai não tem dispositivo suficiente em casa, o pai não tem como acompanhar mais de uma criança ao mesmo tempo. Eu entendo isso. Só que ao mesmo tempo eu também não tenho muito o que fazer, porque se a gente tem que preencher aí, não o horário total, mas cumprir o horário de aula, e eu tenho que pensar que eu tenho duplas aí de irmãos em várias séries, então eu teria que pensar num horário para o maternal, um horário para o infantil, um separado de um nono ano, de um oitavo. Infelizmente não dá. Não é Então, possível, né? não é, não é. E assim, então, o pai que tem essa dificuldade tem que ver uma forma de conseguir outro dispositivo. É bem complicado. Esse problema a gente não conseguiu resolver. Inclusive, era um dos nossos receios de colocar a aula ao vivo, porque nós pensamos muito nessas famílias, porque a maioria das famílias que nós atendemos são famílias com 2 filhos. E nós pensávamos, poxa, já tem o dispositivo que o pai está usando, o dispositivo que a mãe está usando, e mais 2 dispositivos, um para cada filho, quando não são 3. E era um dos nossos receios, mas, como eu falei, a gente vai atender o que a maioria está pedindo. A gente tem que tentar agradar todo mundo, mas pensando na maioria. E isso nós não conseguimos. Então, vai ter esse primeiro ano, tem o irmão no nono, o primeiro e o nono vão entrar 7h55 e vão sair 11h40. Infelizmente, vai ser simultâneo, tá? Vão ser simultâneas essas aulas. Em relação às regras, tá, das aulas online, aí é importante, de novo, a gente falar da disciplina, tá, da família, do aluno. A aula, geralmente, vai começar... Agora eu estou falando de Fundi 1 e Fundi 2, tá? Não entra tanto educação infantil, porque as interações são menos frequentes. A aula vai começar às 7h55. Poxa, o aluno ele tem que estar pronto ali em frente ao computador 5 minutinhos antes. Por mais que ele consiga entrar na aula depois de 10, 15, 20 minutos, tem que pensar que ele vai se perder, porque ele já vai perder aí a troca que os professores fizeram com os outros. E talvez seja aquele aluno que fala, mas eu não estou entendendo por quê? Porque ele não pegou o começo. E aí desanda a aula, porque a professora vai ter que ficar toda hora trazendo de volta um conteúdo que já foi falado lá no início. Então, a disciplina de horários é muito importante, tá? E, de novo, sempre, sempre tem que ter um adulto ali por perto. Não ali do lado, mas por perto. Você pode até estar trabalhando ao mesmo tempo, mas você está observando o seu filho, o que ele está fazendo, qual está sendo a postura dele, se ele realmente está na aula, porque é o que eu falei, tem aluno que desliga o microfone, desliga a câmera, pode estar jogando e o professor não tem o menor controle sobre isso, e o prejudicado é o aluno. Certo? O pai não precisa participar, assim, ajudando, dando resposta, auxiliando, isso não é necessário. Uhum. Se o aluno não entender, se ele tiver alguma dificuldade, o ideal é que ele fale para a professora que ele está com essa dificuldade e os dois ali, no momento, sanem essa dificuldade. Ele não sabe responder, não tem problema. Ele vai resolver com a professora. O que vocês precisam entender é estar ali como um apoio, só. Não interagir ali no que ele está respondendo, no que ele está fazendo. Isso é de extrema importância. E respeitar o início da aula, porque, assim, em alguns... Para a professora parar o andamento da aula e retomar com aquele aluno, para que ele não fique perdido, todos os outros perdem. Se ela não faz isso e continua dando a aula, esse aluno passa todo o período perdido, porque ele não sabe o que aconteceu no começo, ele pega ali as informações andando, ele não consegue interagir com os colegas, porque ele não sabe do que se trata. Então, é uma situação bem complicada. Então, nós pedimos, assim, que respeitem aí os horários para melhor aproveitamento. E, de novo, perdeu, a gente entende, um dia a internet está ruim, às vezes nós estamos precisando fazer reuniões, a internet não roda, então isso é compreensível. Perdeu, acabou ali, depois de uma meia hora no máximo, é só entrar ali no chat, no Teams, vai lá no chat da turma, vai estar lá o vídeo já disponível de tudo que aconteceu. É complicado porque, assim, assistir um vídeo de uma aula que foi dada não é tão proveitoso quanto estar na aula, porque você perde assim, a sua liberdade de expressão, de falar, de colocar a sua opinião,
mas dá para tentar correr atrás do prejuízo, tá bom? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Bom, como a Mari falou, a partir da próxima semana, né? A semana que vem é mais de acolhimento, familiarização com a ferramenta, retorno dos alunos. Maternal vai entrar na segunda-feira ao vivo com a professora, não vai entrar já recebendo atividade. A professora vai, os professores vão mandar essas informações para vocês, tá? Mas nós vamos reforçar também o passo a passo de como instalar o Teams, login e senha. Vocês vão ver, não se assustem, mas vocês receberão uma planilha com login e senha de todos os alunos da turma, porque são senhas temporárias geradas pela plataforma. Vocês vão acessar e vão criar a própria senha. Então, o aluno, essa senha que está lá, ela é temporária, é só para o primeiro acesso. Então, é seguro, tá? Por isso que nós vamos compartilhar, porque são mais de 200 alunos. Não tem como mandar login e senha para 200 alunos individualmente. Então, por isso nós fizemos dessa forma. Então, entrou... Com essas... desculpa, Bruno. Não, imagina, com essa senha, os alunos não vão conseguir acessar conteúdo algum. Uhum. Essa senha, assim que você digita e entra no aplicativo, ele já pede para você criar uma senha nova. Ele dá ali o recurso, o que você tem que usar, letra maiúscula, minúscula, número. Tem um passo a passo ali do que obrigatoriamente você tem que usar na sua senha. Então, antes de acessar qualquer coisa, ele vai pedir para você criar a sua senha. Então, não se preocupem, porque não tem como acessar nenhum tipo de conteúdo. E, gente, por favor, anota a senha. Anota, manda como mensagem de WhatsApp para o marido, porque assim, a gente tem como resgatar essa senha, Mari? Eu sei que no Uno a gente consegue, na Agenda Edu, no Teams a gente consegue. Resgatar, não. Nós só conseguimos fazer uma nova. Resgatar a antiga, não. Não tem como. Então, assim, anotem as senhas em vários lugares, mandem por e-mail a senha de vocês, porque o que acontece direto é, Pro, eu não lembro a minha senha, Pro, eu não sei minha senha. É bem complicado, né? Então, não se esqueçam desse detalhe importante, tá? Só voltando, então, educação infantil. Maternal continua como está, um encontro por semana. Infantil 1 e infantil 2 continua com as videoaulas e 2 encontros por semana. Na semana que vem, obrigatoriamente, o encontro será na segunda-feira, porque é o acolhimento, a volta. Mas vocês já vão receber também todo o roteiro de como será a partir de agora, tá? No comunicado aqui, onde vai esse vídeo. De primeiro a quarto, a gente vai começar com as aulas ao vivo, não tem mais videoaula, o aluno perdeu, vai assistir o vídeo da aula que foi gravada, só estou retomando tudo que a gente passou. E de quinto a nono, a gente aumentou um pouquinho o contato com os professores. Também não tem mais videoaula. Se é lógico, se o professor achar que, poxa, é interessante eu gravar um vídeo para usar como aula invertida ou para complementar, e ele tiver essa disponibilidade, claro que ele vai fazer. O que não tem mais é aquela obrigatoriedade do professor gravar videoaula para todo tema que for abordado, ok? E isso por conta da disponibilidade do professor, como nós falamos. Você quer falar alguma coisa, Mari? Tranquilo? Sim, não. Vocês vão receber, então, no final nesse comunicado mesmo, os horários dessas aulas, certinho. Uhum. Os grupos, vai ter, principalmente do primeiro ao quarto, tem lá grupo 1, grupo 2, você vai saber em que horário tem que entrar com essa divisão. Quando não tiver essa observação de grupo, você sabe que todos os alunos vão entrar juntos naquele mesmo horário. Uhum. Bom, basicamente é isso do retorno. E agora só mais um assunto que foi bastante colocado na pesquisa por vocês, e eu acho que cabe aí um espaço aqui para a gente esclarecer. Alguns pais colocaram que faltava transparência da escola em relação ao retorno. Não é transparência, gente, nós não sabemos. Hoje nós temos uma data, até o final ali de março, quando nós encerramos, e quando nós mandamos a pesquisa, nós não tínhamos nenhuma data. E hoje nós temos 8 de setembro, e mesmo assim não é uma certeza. Existe uma série de condições para que a escola possa retomar em 8 de setembro, ou talvez, se melhorar aí a situação, antecipe. Então, não foi falta de transparência. Acho que todo vídeo que nós fazíamos, nós falávamos isso. Nós ainda não sabemos. Tá? Então, se foi essa impressão que passou, nós pedimos desculpa, mas
Não foi. Não foi falta de É que transparência. as informações, exatamente, elas demoram para chegar, assim. Eu Uhum. acredito que vocês estejam acompanhando aí o pronunciamento do Dória, que ele faz pelo menos 3 vezes por semana. São poucos os momentos que ele abre para a educação e quando ele abre, ele não tem uma data para passar. Ele fala que não, agora não vai abrir, continua fechado. Assim, nós temos que seguir os decretos e tudo que eles estão propondo tem que ser feito de acordo com esses protocolos e esses decretos. Então, assim, como não se tinha uma data, nós não tínhamos as informações para passar. Agora nós temos uma previsão aí, 8 de setembro, e que deixaram muito claro aí no dia 24 de junho, que pode ser que sim, abra dia 8 de setembro, mas dependendo de como for o andamento da pandemia, pode ser que não também. Então, é tudo muito incerto. Então, nós não temos, assim, uma certeza de data. Não, olha, tal dia nós vamos voltar dessa forma. Não temos. Não temos. Inclusive, em outro momento, breve, tá? Em breve nós vamos fazer isso. Nós vamos começar a apresentar para vocês os protocolos de retomada. Porque agora sim a escola tem esse documento, antes nós não tínhamos. E eu falei isso no último vídeo, nós não temos o documento. Vai sair, mas ainda não saiu. Agora nós temos. E esses protocolos de retomada primeiro começa com a transformação da escola. Sinalização, álcool em gel, a gente já tinha álcool em gel, mas era assim, em pontos bem específicos, nos sanitários, na porta dos refeitórios. Agora não, agora é álcool em gel na escola inteira. Então, o distanciamento das carteiras, isso afeta muito a nossa metodologia, porque a nossa metodologia é aquele negócio, uma mesona lá com 10 sentados trocando, e a gente vai ter que voltar aí, né, para um ambiente mais tradicional, né? Para um ambiente mais tradicional, infelizmente, porque nos Sim. protocolos exigem um distanciamento de 1,5 a 2 metros entre as carteiras, um distanciamento do professor, o professor não pode mais ter contato com o aluno, não pode mais estar na carteira ali do aluno. Então, nós temos que, infelizmente, nos reinventar, mas retrocedendo. Infelizmente, isso aí, mas a gente acredita que é temporário. Então, a gente tem que preparar a escola, tem que colocar tapete sanitizante, álcool, enfim, máscara de proteção. Tem uma série de regras que a escola está se adequando já. Nós já voltamos com o pessoal do operacional que já está começando a fazer isso. Nós estamos traçando esses protocolos e nós vamos apresentá-los para vocês, claro, em forma de documento, mas também através de um webinar, porque nós vamos passar ali o passo a passo, porque não é só capacitação de professores, funcionários, Fornecedores, né? Não é. A gente tem que capacitar aluno, a gente tem que capacitar as famílias. Então, as famílias também precisam estar preparadas para esse retorno, porque não é simplesmente colocar a criança no carro e levar. É bem complicado, vai ser um trabalho árduo de todas as partes. Nós vamos mandar uma pesquisa para vocês para saber assim quem realmente assim, ó, se a escola abrir amanhã, eu volto, meu filho está na escola. E não é simplesmente, eu volto, mas eu vou assinar uma declaração, um termo de responsabilidade que eu vou cumprir as regras, tem uma autorização para que ele esteja na escola. Então, tem itens obrigatórios que a criança tem que trazer para a escola. Sim, ela tem que vir com máscara, ela tem que trazer uma série de itens de higienização dentro da mochila. Então, assim, são protocolos rígidos de segurança e de higienização da criança e dos ambientes. Exatamente. Então, nós vamos passar para vocês de uma forma bem detalhada, porque, assim, todos precisam ter o conhecimento desse protocolo e não só conhecê-lo, tem que ser feito. Uhum. Porque se alguma norma aí não for seguida, a criança nem pode entrar na escola. Se ela chegar sem máscara, por exemplo, ela não entra. Ela não entra, exatamente. No ambiente escolar. Não vai ser fácil esse retorno. Se ele acontecer em setembro ou em qualquer outro momento, não vai ser fácil. Vai exigir muito esforço de todas as partes, inclusive das crianças, porque acho que eles estão usando máscara o quê? Talvez para descer, para fazer alguma coisa, para sair de casa, mas para ir numa padaria, mas para ficar, que seja, se eles ficarem 3 horas na escola, o filho de vocês passou 3 horas com máscara já, mesmo trocando, eles ainda não tiveram essa experiência. Então, vai ser bem complicado, vai ser uma adaptação assim importante para todas as partes, mas a gente vai fazer. O que
for exigido, a gente vai colocar em prática para que aconteça essa volta quando for necessária. O que nós vamos fazer é respeitar sempre as orientações das autoridades. Bom, eu acredito que seja isso, mas aguardem, tá? Sobre o retorno, e o retorno ele não vai ser obrigatório, também é importante falar isso, né? Porque os pais, do mesmo jeito que tem pais ansiosos por esse retorno, porque precisam voltar para o mercado de trabalho, porque precisam voltar à ativa, a ativa não, é porque vocês continuam, mas precisam voltar ali para o ambiente de trabalho mesmo. Existem pais que não querem, em hipótese alguma, voltar com os filhos, querem continuar com as aulas online. Então, é importante deixar isso claro que vai ter essa opção, tá? Não é que se a escola vai abrir, quando abrir, todo mundo ter que voltar. Não. O pai vai ter, a família vai ter essa opção de escolha. Eu não quero que meu filho volte, ele vai continuar com as aulas online. Nós estamos investindo nisso também, para que a aula, quando ela acontecer presencial, ela seja transmitida ao vivo para quem está em casa. Tá bom? Então, assim, nós vamos respeitar, e como muitos pais pediram nessa última pesquisa, que eles querem participar da tomada de decisão, por isso que nós vamos mandar uma nova pesquisa, justamente para que seja um acordo aí comum, para que seja uma decisão tomada em conjunto. Certo? Bom, acho que por hoje é isso, né, Mari? Você tem alguma coisa para acrescentar? Sim. Não, nosso vídeo ficou um pouquinho grande.